pessoal, tudo bem? Parte 4 do nosso assunto de análise combinatória e agora nós vamos falar da permutação com repetição. Então, diferente da aula anterior que a gente viu a permutação simples, que ela tinha que ter N elementos distintos, na permutação com repetição a própria palavra já diz, a gente pode ter a repetição dos nossos objetos. Então, diz assim a definição. De modo geral, o número de permutações de N elementos, dos quais um deles é repetido alfa vezes, outro é repetido beta vezes, outro gama vezes e assim por diante, é dado por. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem N elementos, N objetos. E o que a gente tem? Eles são repetidos algumas vezes, alfa, beta, gama e assim por diante. Na hora de fazer o cálculo das permutações com repetição, a gente tem que trabalhar da seguinte forma, utilizando a seguinte fórmula. P, permutação de N elementos com N objetos. E lá em cima a gente vai indicar alfa, beta, gama e assim por diante, quantas vezes aquele elemento repete. Por exemplo, uma letra que repete 7, 8, 2, uma vez e assim por diante. Então, a gente vai ficar com a fórmula N fatorial, que é o total de objetos, e a gente vai dividir pelo fatorial das vezes que a gente tem. Então, alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial e assim por diante, conforme for o número de repetições. Então, o primeiro exemplo diz lá: quantos são os anagramas da palavra matemática? Então, anagrama é aquela troca de letras. A palavra matemática tem 10 letras, sendo das quais o M repete 2 vezes. Então, um M, 2 M's. O que mais que a gente tem? O A repete 3 vezes. A e A. E ainda tem a letra T, que aparece 1, 2 vezes. As outras, o E, que aparece uma só, o I, o C, que aparece uma só, a gente não vai contabilizar, a gente só contabiliza no total de letras. Então, como que ficaria a nossa permutação, né, o nosso anagrama da palavra matemática, sendo que tem letras que são repetidas? Então, ficaria o P com o P de N, alfa, beta, gama, que é a fórmula da permutação com repetição. O nosso N é o total, que são 10 letras. E aqui a gente vai indicar justamente as repetições. Então, o 3, que é o A, que repetiu 3 vezes, o M e o T, que repetiram cada um 2 vezes. Então, vai ficar 10 fatorial, que é o total, sobre 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Aqui, o melhor abrir é o 10 até chegar no 3 fatorial, e o 2 e o 3 a gente já abre. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Repetiu o 3 fatorial e já abre o 2 fatorial e o 2 fatorial. Simplifica o 3 com o 3 fatorial e o que sobra é isso aqui. Multiplicando em cima, multiplicando embaixo, dividindo, vai ficar 151.200 anagramas da palavra matemática. Então, por que a gente precisa fazer essa divisão? Porque, por exemplo, se eu trocar essa letra M com essa letra M, vai ficar a mesma palavra matemática. Não vai ter diferença na troca dessas letras de lugares. Por exemplo, se trocar o A com o A, primeiro A aqui com o último, continua sendo a mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa fazer essa divisão na permutação com repetição. Beleza? E mais um exemplo. Permutando os algarismos do número 125.612, quantos números? Na letra A são obtidos, na letra B, pares
são obtidos. E na letra C, menores que 400 são obtidos. Observem que esse número 125.612, ele não pode ser feito como a gente fez pelo princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque aqui, ó, o 1 repete e o 2 também repete. Então, agora a gente tem a permutação com repetição, tá? Então, aqui tá bem tranquilo. Na letra A, quantos são obtidos? Desse número eu tenho 6 algarismos, 1, 2, 5, 6, 1 e 2, né, o total, sendo que o 1 repete 2 vezes e o 2 também repete 2 vezes. Então, no final de contas, quantos são obtidos? Vai ser a permutação de 6, que é o total, 2 e 2, que são as vezes que repete o número 1 e o número 2. Abrindo 6 fatorial até chegar no 2, o segundo a gente abre já 2 vezes 1, simplifica, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. 360 na parte de cima, divididos por 2, eu tenho 180 números obtidos fazendo a permutação desses algarismos aqui. Observando que a gente faz a divisão, porque se trocar os números aqui, 1 e 1 de lugar, não altera o... Ok? Agora, respondendo a letra B, quantos números pares são obtidos? Então, eu repeti a informação, que aqui a gente tem 6 algarismos, o 1 que repete 2 vezes e o 2 que repete 2 vezes. Agora, eu preciso que o meu número seja par, ok? Para ele ser par, o que vai acontecer? Ele tem que, neste caso, terminar em 2 ou em 6, tá? Para ser par, não pode terminar em 1 nem com o 5, que são os possíveis algarismos que a gente tem aqui. Ou é em 2 ou é em 6. Então, o primeiro caso, terminando em 2. Vejam, se a gente tem 6 algarismos, eu vou construir 6 casinhas, certo? Sendo que na última casinha, o meu 2 é fixo. Eu não mudo mais. Sendo ele fixo, quem são os números que sobram para a gente preencher essas outras 5 casinhas que estão aqui? Sobra o 1, o 2, o 5, o 6 e o 1. Supõe que a gente já usou esse 2 para preencher essa casinha aqui. Então, os outros números que sobram são esses. Sendo que desses 5 que sobraram, o 1 repete 2 vezes. Então, vejam, o 2, o 5 e o 6, depois eles não repetem mais, porque esse 2, o segundo 2 que a gente tem, ele já está fixo. Então, na verdade, fica o quê? Uma permutação de 5 números que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 números. Porém, o 2 que... o 1 que repete 2 vezes. Aplicando a fórmula de permutação com repetição, abre o 5 até chegar no 2, simplifica o 2 fatorial, sobra 5 vezes 4 vezes 3, que é 60. Então, 60 números possíveis que são pares, que terminam em 2. Agora, a gente vai ver a segunda possibilidade, que são aqueles que terminam em 6. Então, aqui dos 6 algarismos, a gente vai fixar o 6. Fixando o 6 que está aqui, ó, a gente vai excluir ele como possibilidade. Então, sobram quem? O 1, o 2, o 5, o 6 não, a gente vai excluir ele daqui e sobra o 2. O 1 repete 2 vezes e o 2 repete 2 vezes. Então, dos 5 possíveis, o 1 repete 2 vezes e o 2 repete 2 vezes. Aplicando na fórmula de permutação com repetição, abre o 5 até chegar no 2 e o outro 2 fatorial a gente já abre. Simplifica, em cima sobra 5 vezes 4 vezes 3 e embaixo 2 vezes 1.
60 divididos por 2 fica 30. E o que a gente faz com o 60 e o 30? Qual é a nossa opção? Um número que termina em 2 ou um número que termina em 6? É escolher, termina em 2 ou termina em 6. Como é ou, o que a gente faz? Soma. 60 mais 30, a nossa resposta é 90 números que são pares. Tranquilo? E por fim, na letra C, a gente precisa dos números menores que 400. Então, usando esses algarismos que a gente tem, os menores que 400, eles só podem começar ou com 1 ou com o número 2. Tá? Se começar com 5 vai ser 500 mil, se começar com 6 já vai ser 600 mil, que não faz parte. Então, aqueles que começam com 1, então a gente vai ter as 6 casinhas, começando com 1, que é fixo, vão sobrar o 2, o 5, o 6, o 1 e o 2, que são esses algarismos que estão aqui. 2, 5, 2, 5, 6, 1, 2, 6, 1, 2. Desses 5 que sobram, o 2 repete 2 vezes. Então, vai ser uma permutação de 5, 2 a 2, e repete. Abre o 5 até o 2 fatorial, simplifica. 5 vezes 4 vezes 3, que são 60 números que começam com o algarismo 1. Aqueles que começam com o algarismo 2, então a gente vai ter 6 casinhas, fixando o 2, então exclui o 2 como possibilidade, sobra apenas o 1, o 5, o 6, 1 e 2. Dos 5, o 1 é o que repete 2 vezes, então é uma permutação de 5 de 2 em 2. Que é exatamente igual o que a gente fez para aqueles que começam em. Abre o 5 até chegar no 2, simplifica. 5 vezes 4 vezes 3, 60 números. O que a gente faz com o 60 e o 60? O meu número começa em 1 ou começa em 2. Conjunção ou, fazemos a soma. 60 mais 60 seriam 120 números que são menores que 400. Espero que tenham entendido a ideia da permutação com repetição, da permutação simples, do fatorial e do princípio fundamental da contagem. Qualquer dúvida a gente vai conversando, qualquer dúvida me procurem. Um abraço e até mais!